del Señor. Yo solamente os puedo animar y os pido que realmente, con todo el corazón, que cuidéis el buen privilegio que tenéis. Nosotros, por la misericordia del Señor, yo y mi esposa fuimos pastoreados por María y por Sidney. Fuimos compañeros de milicia. Dios nos llevó al ministerio a través de ellos. Pero hay cosas que mucha gente no ve. Hoy estamos celebrando la resurrección. Cristo venció en la cruz. Amén. Pero cuando venció en la cruz, Él renunció a familia, renunció a su padre, renunció a sus hermanos, renunció a las riquezas. Él, su familia, era la que Él tenía delante, lo que estaba pastoreando. Y yo lo digo en el amor del Señor. Aprendimos a amar a Sidney y a María. Vimos sus lágrimas. Vimos también los momentos de gozo. Vimos como también el enemigo se levantaba, pero vimos como también el Señor lo justificaba. Amén. Y os digo algo en nombre del Señor. El buen pastor, para poder llegar a la gloria, tuvo que pasar por la cruz. Y hay veces que hay un trabajo que no se ve, porque muchas veces vemos al pastor como una figura que solamente predica. Pero el pastor muchas veces, para poder pastorear su iglesia, tiene que renunciar a su familia, tiene que renunciar a su economía, incluso a mucho tiempo con su esposa, que también lo necesita, y eso es un sacrificio. Pero os digo algo en el nombre del Señor: tenéis un privilegio grande, muy grande, de tener en este lugar un hombre de Dios que ama a Dios sobre todas las cosas y que realmente os puede dar una palabra sana donde hoy en día no abunda, y eso es para honrarlo. Yo le doy gracias al Señor porque lo que sembraron en nosotros también fructificó, y yo sé que si soy buena tierra también va a dar fruto. Así que adelante en el nombre del Señor. Estamos en contacto, pronto nos vemos. Y yo quisiera que pasara por aquí mi esposa, si alguno lo habéis visto en la puerta, le gusta mucho la fiesta. También queremos aprovechar de que tenemos, hola, mi nombre es Elena, os saludo en el nombre del Señor, pero también no venimos solitas aquí. Quiero que mis tres amigas, una es nuestra hija que hemos adoptado y nos da también una familia linda. Pónganse de pie, ellas son amigas también de milicia y me gustaría que si les pudiéramos recibir con un fuerte aplauso. Vamos a ponernos en pie. El pastor me dijo que podía llevar un solo cántico, ¿vale? Entonces, mire, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad que sí? Él está vivo y este es el Cristo que yo predico. Amén. Vamos a ver los que trajeron las palmas, vamos arriba las palmas. Que yo te digo y no me canso.
Graças a Deus. Pode cortar a música. Glórias a Jesus. Que bom é estarmos aqui nesta tarde para juntos louvarmos o Senhor. Amém? Jesus ressuscitou. Amém. Ele já não está na tumba. A morte não pode retê-lo. O sepulcro não pode retê-lo. E ele está aqui nesta tarde. Vamos ficar de pé e orar por um momento, agradecendo a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Agradecer a Deus porque Ele ressuscitou a Jesus dos mortos. O nosso Senhor não está no sepulcro. Aleluia. Amém. Ele está vivo. Amém. Quando você chega em Jerusalém, lá no Santo Sepulcro, quando você chega lá e entra no sepulcro, está escrito bem grande: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Levanta as mãos para o céu. Comece a agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ressuscitar a Jesus. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e nós te louvamos, Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aplauda ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Podem tomar os vossos assentos. Que alegria estar aqui nesse culto, nesse domingo de ressurreição. Que bom ver o Manolo e Helena. Nos conhecemos, para ser mais preciso, nós nos conhecemos no dia... faz tanto tempo que fugiu a memória agora, né? Mas foi no dia 13 de setembro de 2004. Vai fazer, daqui 2 anos, vai fazer 10 anos que nos conhecemos. Manolo e Helena, eles chegaram na igreja, nos abençoaram muito. Tivemos o privilégio de formá-los no ministério. Junto a Manolo e Helena plantamos igrejas no sul da Espanha. E Deus os trouxe para a Alemanha, Hannover. Já tivemos lá visitando. E eles estão lá pastoreando uma igreja hispana. Se Deus quiser um dia, quantos querem conhecer Hannover? Quem sabe, Manolo, um dia iremos allí com ele. E há uma amizade, um carinho muito grande. Manolo e Helena, eu costumo dizer que o Manolo, ele é daqueles fiel dos fiéis. Um dos templos que nós alugamos não tinha água, não. Olha que loucura. Então nós tínhamos um cubo de água, um depósito de água grande. Manolo, era dia sim, dia não? Dia sim, dia não, parecia outra gás. Dia sim, dia não. Nós tínhamos que encher, não sei se vocês receberam a foto aí.
Nós tínhamos que encher, irmão, era mais de 200 litros. Não sei se está aí, mandei para a mídia, mas está bom. Era mais de 200 litros de água. Manolo, eu, Davi, a gente tinha que revezar, porque não tínhamos água. Mas pastor, isso foi uma situação que aconteceu lá no templo, e graças a Deus, depois dali fomos para um templo maior. Começamos numa sala pequena, que cabiam mais ou menos 40 pessoas, não, em Cristóvão Colombo. Depois fomos para uma maior, que cabia aproximadamente 150 pessoas, e por último alugamos um templo que cabia 300 pessoas. Fizemos uma reforma, batistério, escola dominical, cozinha, sala para os jovens, e foi uma maravilha, irmão. E quando a obra estava assim, linda, aprova o Senhor nos tirar de lá. E depois de muitos anos voltamos a encontrar o Manolo e Helena, a hora como missionários, como pastores de uma obra. E quem sabe o que Deus tem aí, né? E por que não? E por que não? Graças. Aí está. Esse é o Manolo e esse é o Davi. Irmãos, dia sim, dia não, nós tínhamos que encher. Agora tinha um problema, nós não tínhamos água no local, né? Nós tínhamos que buscar a mais ou menos 100 metros dali, que era um senhor que tinha uma casa de frango assados, e ele ficou com dó de nós, digamos assim, e ele deixava de pegar a água dele. Irmãos, imagina o que é isso. Então aí você vê a fidelidade da pessoa. E eu fico observando os fiéis. Uma vez me perguntaram: pastor, se o senhor tivesse que escolher entre fiel e maduro, o que o senhor escolheria? Porque Paulo fala que o obreiro tem que ser fiel e maduro, né? Mas às vezes não temos as pessoas com as duas características. Tem que ter, mas às vezes não temos. Mas eu prefiro o fiel. Porque às vezes o maduro, ele é muito maduro, ele sabe muito de teologia, sabe muito da Bíblia, mas se pede uma coisinha para ele, não vai fazer. O fiel, ele vai fazer. Graças, Manolo, queremos honrar-te a ti, honrar a Helena, a las hermanas que acompanham. Tenéis um bom pastor e juntos estaremos sirviendo ao Senhor. E quem sabe, vamos comer um pollo muerto allá, verdade? Destes dias, amém? Amém? Vamos para a palavra de Deus. Ele ressuscitou. Aleluia. Os 4 evangelhos relatam a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus marcou um antes e um depois. A ressurreição de Jesus, Paulo fala aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, e nós somos os mais miseráveis dos homens. Grandes homens de Deus pregaram sobre a ressurreição de Jesus. Holanda é um país que deu muito para o mundo no geral, tanto no mundo secular, como no mundo artista, como no mundo evangélico. A Holanda creu na ressurreição de Jesus. Jacob Arminio, e aí vem os arminianistas, que somos nós. Quem são os arminianistas, pastor? Arminio, a doutrina de Arminio é o que crê que a salvação pode se perder. Existem 2 linhas na corrente teológica: a linha do calvinismo, que a salvação não se perde, você foi eleito e os restos não foram, sinto muito, né? Quem foi eleito, e quem não foi, não foi. Nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é para todos. E Jacob Arminio, que é daqui, da Holanda, ele defendeu arduamente essa doutrina. Inclusive, talvez um dia nós poderemos marcar um lugar para visitar, aonde foi a tese que ele defendeu. Holanda deu para o mundo não só grandes pregadores, mas grandes pregadoras. Holanda nos deu Corrie ten Boom, Anne Frank e outras que não conhecemos. Mas hoje a Holanda precisa de ressurreição. A Europa precisa de ressurreição. O mundo precisa de ressurreição. Isaías diz: ó morte, eu serei a tua morte. Essa palavra é tremenda. Porque como entrou a morte no mundo? Através do pecado. Por que eu e você morremos? Por causa do pecado. É muito simples. Pastor, que culpa temos nós? Nenhuma. Mas para isso veio Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Porque Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51: eis aqui eu vos digo um mistério: não todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Aleluia. E nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e seremos transformados.
e esta corrupção será transformada pela incorrupção. E então se cumprirá, era um hino que eles cantavam, e então se cumprirá: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? E Paulo termina o capítulo 15 aos Coríntios, dizendo: mas a morte foi tragada pela vitória, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Jesus, quando veio, ele sabia que ele veio com um propósito. Paulo escreve aos Filipenses, a partir do versículo 5, capítulo 2. Entendeis português? Podemos ir? Paulo escreve aos Filipenses, a partir do capítulo 2, do versículo 5, ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não usurpou, não tomou o ser semelhante a Deus, senão que se despojou, a famosa kenosis de Cristo, a kenosis de Cristo, ele se esvaziou a si mesmo, e tomou a forma de servo, e achando-se na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia Satanás vai ter que se ajoelhar diante de Jesus. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus, o ministério dele foi curto, 3 anos e meio. João relata 3 Páscoas. João é o único que relata as 3 Páscoas. E a Páscoa era muito importante para os judeus dentro do calendário judeu. Alguém aqui já celebrou a Páscoa judaica? Não é pecado, tá? Não é um parecer, pelo menos nós entendemos, que não é algo para se praticar na igreja cristã, porque a Páscoa era e é judaica, tá? Foi Cristo que estabeleceu a ceia, diz, na última noite, ou seja, na noite da Páscoa, eles tomaram a Páscoa. O que significa Páscoa, pastor? Páscoa significa literalmente passar por em cima, o famoso passar, em inglês parece que dá mais que Passover. Então, quando os judeus viram a última praga, que era para acabar com os primogênitos, a mensagem era clara: fiquem na vossa casa, porque o anjo da morte passará, e aonde houver sangue do cordeiro. Quantos tem o sangue do cordeiro aqui? Amém. Aonde houver sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai nem chegar perto. Assim que eles comeram a Páscoa, eles comeram o cordeiro, não podia quebrar os ossos do cordeiro, simbolizando aquele cordeiro que viria milhares de anos depois, 4.000 anos depois aproximadamente, que João olha para ele e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o teu pecado não é a religião. Pastor, eu nasci evangélico. Pastor, eu nasci católico. Pastor, não é a religião que tira o teu pecado, não é o teu título que tira o teu pecado. Quem tira o teu pecado, quem pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso é necessário que todos os homens, todo ser humano tenha um encontro com Jesus. Quando os judeus comiam a Páscoa, eles se juntavam por famílias, e se a família era pequena, se juntava com a outra. Quando eles começavam a comer as ervas amargas, eles tinham que lembrar da escravidão que eles passaram no Egito. Hoje as nossas ervas amargas é a cruz de Cristo. Não que a cruz é amarga, mas os sofrimentos que nós sofremos por causa da cruz de Cristo. Nós sofremos por servir a Jesus. Esses dias me fizeram uma pergunta: pastor, podemos ir a tal lugar? Eu falei: o que diz a Bíblia? Vamos para a Bíblia, porque não é o meu sentimento, não é as minhas emoções, é a Bíblia. Aí a pessoa falou: a Bíblia diz isso, pastor. Eu falei: como está a tua consciência quanto a isso? E a pessoa falou: nós não podemos, pastor. Eu falei: então o Espírito Santo está falando teu corpo. Isso é comer ervas amargas, é a cruz de Cristo. Aquele que quiser vir em pós de mim, tome a sua cruz e siga-me. Por Jesus você vai ter que deixar amizades, sentimentos, talvez sentimentos incorretos. Não é que você vai ter que deixar, você vai ter que escolher. É muito simples, mas isso não é fácil. Ontem nos Neemias, nem tudo foi carne, nem tudo foi picanha, nem tudo foi linguiça, nem tudo foi fraldinha.
Nem tudo foi coraçãozinho, Tá bom, nem pastor. tudo foi feijão Precisa, tropeiro, pastor. nem tudo foi colchão mole, nem tudo foi colchão duro. Mas pastor, o que vocês querem fazer lá? Comer, ué. Nós demos nossa Páscoa, Neemias. Mas houve um momento, que Jesus congelou. Eu gosto desses momentos. Deus congelou e os corações começaram a se abrir. E ali podemos ministrar que Jesus, Ele é poderoso para te libertar. Amém. Jesus é poderoso para te libertar desse vício, deste pecado, desse sentimento incorreto, dessa situação que te está afastando do Senhor. Isso são as ervas amargas. Eles comiam o cordeiro não podia ser quebrado os ossos, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz. É muito interessante porque cada vez que sacrificavam o cordeiro, o sacerdote, ele chegava no altar, o altar ele tinha 4 pontas, ele molhava uma ponta com o sangue do cordeiro, molhava a outra ponta com o sangue do cordeiro, molhava a outra ponta e a outra ponta, e o que sobrava do sangue ele derramava no pé do altar. Isso era um símbolo da cruz. Ali na cruz, Jesus molhou com o seu sangue as 4 pontas do altar, os espinhos, que segundo Joséfo era uma coroa de 40 espinhos, a mão esquerda e a mão direita, a outra ponta do altar, e os pés. Mas faltava cumprir a profecia, porque o sacerdote derramava no pé do altar o sangue. E chega um soldado, mal sabia que era objeto de profecia, e ele perfura a costela de Jesus, o costado de Jesus, e ali se cumpre a profecia do sacerdote, cai o sangue de Jesus ali. Ali Jesus foi quebrado, foi moído. Hoje, enquanto os irmãos estavam participando do teatro, nós rimos. Eu gosto de teatro, irmão, né? E outros nem me perguntaram: pastor, amanhã vai ter teatro? Eu falei: vem e vê. Eita. E nós estamos lá rindo, né? Porque hoje o nosso Jesus estava moderno, né? Com coque, né? É Jesus moderno. Mas glória a Deus, a gente estava rindo. E como era Jesus? Porque vocês viram que Jesus, irmãos, não vou falar que é injustiça, né? É Hollywood. Jesus é loiro, de olhos verdes, alto, bonito, verdade? Saradão. Um dia eu vi uma foto de Jesus na cruz e falei: nossa, ele ia todo dia ele ia malhar. Mas aí perguntaram para mim: pastor, como era Jesus? Santinho, você pode vir aqui um minutinho, agora. Eu vou te expor. Vem rapidinho, Santinho. Irmãos, segundo os biógrafos, fizeram fotos robôs de como era naquela época. O mais parecido aqui entre nós a Jesus é o Santinho. Amém. Um aplauso. Ah, pastor, e esse Jesus dos olhos verdes? É Hollywood. Loiro é Hollywood. Alto é Hollywood. Porque Isaías disse que não havia nele nenhuma beleza, não é que o santo é feio, para que o desejássemos. Mas Isaías estava falando da cruz, irmãos. Quantos aqui viram A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Ali foi o mais próximo de todos os filmes, que conseguiu fazer a desfiguração de Jesus. Aí se estava referindo a Isaías. Também eles comiam as ervas amargas, eles comiam os pães sem levadura, simbolizando que eles tinham que sair depressa, porque não dava para pôr fermento, não dava para pôr levadura, era rápido, eles iam ter que sair. E o fermento é um símbolo do pecado. A nossa vida tem que ser uma vida sem pecado. O apóstolo João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a vontade de Deus. Mas, aí está o condicional: se tiverdes pecado, quantos não pecaram aqui essa semana? Não pecaram. Então vocês são pecadores? Eu me incluo com vocês. E Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Mas se tiverdes pecado, advogado temos com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo todo mundo. As boas novas são para todos. Está chegando o dia do nosso culto no parque. Dia 10 de julho, nós vamos sair das 4 paredes. Um domingo não haverá culto no templo. Mas quem disse que Jesus só se manifesta no templo? Eu estou desejando ir na área vermelha, irmão, evangelizar.
Eu estou querendo voltar lá cada vez que eu passo na Central Station, eu vejo o piano ali. Irmão, eu queria tanto ser cantor. Eu quero confessar aqui. Eu queria tanto tocar, irmãos. Mas depois descobri que, por exemplo, o Marcos Witt, ontem eu passei toda a tarde escutando o Marco Barriento, que é um cantor, cantor mexicano, Marco Barriento, né? Ele passa 8 horas por dia praticando louvor. 8 horas, e eu quero que de repente, é como o Marcos, né? Já estou tocando. Não é assim. Mas quando eu passo ali pelo piano, eu falo, Jesus, nós voltaremos aqui a evangelizar. Amém. Nós iremos. Mas quando chegamos no capítulo 28 de Mateus, Jesus já tinha morrido. Não mataram a Jesus, ele entregou a sua vida, é o que Paulo ensina aos Gálatas. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a si mesmo por nós. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O diabo não pegou a Deus de surpresa, não pegou a Jesus de surpresa. O plano da salvação já estava desenhado. Mas Jesus veio, o ministério dele foi curto, foram 3 anos e meio, ele curou, ele salvou, ele foi cheio de graça, cheio de misericórdia, ele foi confundido. Por quê? Porque ele andava com os pecadores, mas não pecava, ele andava com as prostitutas, mas não se prostituía, ele ia nas festas. O primeiro milagre de Jesus, onde foi? Nas bodas de Caná. Quando estivemos em Jerusalém, eu e minha esposa, nós fomos lá nas bodas de Caná. Tomamos o vinhozinho. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Tomamos o vinho da boda de Caná. Trouxe uma garrafinha, irmãos, para dar para um casal que estava em crise. Não tem nenhum mistério ir para Jerusalém, viu, irmãos? Já quero avisar aqui, eu não creio em peregrinação religiosa, porque os evangélicos são muito bons para isso. Mas eu fui, Deus abriu a porta, nós fomos uma vez com a faculdade nos convidou, e a segunda vez eu fui porque me pediram para levar umas pessoas, eu falei, eis-me aqui. E eu lembro que na segunda vez eu falei, eu quero ir no Muro das Lamentações, o único pedaço de Jerusalém da época de Jesus. E lá eles colocam as orações, né, vocês viram? E uns irmãos falaram, pastor, me leva essa oração, me leva essa oração. Eu ia falar que não, eu particularmente não compartilho isso. Porque o mesmo Deus que está lá em Jerusalém está aqui nessa tarde. Amém. Mas tudo bem. Eu levantei cedo, eu falei, eu quero ir com os judeus ortodoxos. Levantei às 4:30 da madrugada. Irmão, você vai chegando assim, você tem que ver isso, né? Você tem que experimentar isso. Aí comecei a escutar, irmão, literalmente, barulhos de muitas águas. Eu comecei a gravar um vídeo. Os judeus orando, irmãos, clamando. Eu estava com uma dor na costa, irmão. Uma dor na costa. Falei, hoje Jesus me cura, é hoje que Jesus me cura. Irmão, cheguei lá, você tem que colocar um kippá, né? Eles dão lá e tal, as mulheres de um lado, os homens do outro, tudo separado, bonitinho. Aí eu cheguei lá, me meti no meio dos judeus, e você fala assim, eles falam, o que você veio fazer aqui? Eu vim abençoar Israel, irmão, eles amam isso. Vem aqui, aí você ora lá que eles deixam, você orar com ele, não tem problema não. Orei, eu falei, eu vou ajoelhar aqui, hoje Jesus vai me curar. Eu estou num lugar santo, estou num lugar sagrado. Orei, irmãos, orei, irmãos, e não aconteceu nada. Porque não é ir a Jerusalém. Excursão para Jerusalém, já vou avisar. E vai ser talvez esse ano ou no outro, mas em breve. Mas Jesus, ele cumpriu o seu ministério em Jerusalém. Ele andou, ele foi confundido, ele pregou, isso causou muita inveja. Ele mexeu com a estrutura da sociedade, ele mexeu com o sistema. E quando você mexe com o sistema, você sai fora do sistema. Aí tinha que se cumprir a profecia, alguém tinha que entregar a Jesus. E Judas, ele não foi um coitadinho, porque Satanás tentou entrar no coração de Pedro, mas não conseguiu, mas entrou no coração de Judas. Diz o texto claramente em Lucas, e Satanás entrou no coração de Judas. Satanás é um potente avião que está buscando um aeroporto para aterrissar, e se ele encontrar o aeroporto, ele vai aterrissar. Por isso que a Bíblia diz que ele anda ao redor, buscando a quem devorar, não é com quem brincar, porque enquanto Satanás não brinca, enquanto o diabo não brinca de ser Satanás,
tem muita gente brincando de ser crente, de ser cristão. Então ele anda buscando a quem devorar. Ele quer devorar a tua família, ele quer devorar o teu casamento, ele quer devorar a tua casa. Só que tem uma coisa: o leão da tribo de Judá está com você. Amém. Ele é mais poderoso, ele é mais forte. Jesus é traído por nada mais e nada menos que um dos seus discípulos. E chega na ceia, na Páscoa. Ali na Páscoa é que acontece o episódio quando Jesus manda buscar a casa. Eles encontram a casa, o cenáculo, o aposento alto. Ali eles celebram a Páscoa, eles comem a Páscoa. Eles: quanto desejei comer essa última Páscoa convosco, porque eu vos digo que não mais tomarei nem comerei até que se cumpra no reino dos céus. Ali estava Judas, irmãos. Você tomaria a ceia com Judas? Com aquela pessoa que está te traindo, que está te machucando? E Jesus sabia, não é que ele não sabia. E o coração de Judas estava endurecido. Hoje nós tomaremos a Santa Ceia. Se o teu coração está endurecido, o Espírito Santo estará aqui para derramar água sobre você. Amém. Jesus é traído pelo seu próprio amigo. Lá no Getsêmanes eles estavam juntos, vêm os guardas e tiveram que dar um beijo nele. Por isso que eu falo que Jesus não é aquele ator de Hollywood, porque eles tinham que identificá-lo. Ele era um homem normal. Então, em quem eu der o beijo, disse Judas, assim será. Eles, quando dão o beijo, eles prendem. E Jesus diz: a quem buscais? E quando Jesus diz: eu sou, é o mesmo eu sou de Êxodo 3,14. Os guardas caíram por terra. Sabe por quê, irmãos? A traição não pode com o poder de Deus. A mentira não pode com o poder de Deus. Clame para que o grande eu sou entre na tua casa e na tua vida nesta noite, nesta tarde. Jesus é levado para o tribunal de Pilatos, o tribunal de Herodes, o tribunal dos sacerdotes, o tribunal mais injusto que houve, porque nenhum prisioneiro podia ser julgado de noite, e Jesus foi julgado de noite. Foi tudo muito rápido, mas tinha que se cumprir a profecia. Quando Judas se dá conta, ele vai e fala: eu traí sangue inocente. Sabe o que os sacerdotes falam? Falam: o problema é teu, você que se ofereceu para ser um traidor. Assim são as pessoas, irmãos. Eles vão te usar, e quando a tua consciência pesar, vai falar: o problema é teu. Me desculpa a expressão, se lasque. Como se diz se lasque em inglês? Se leisque. Em espanhol dizem outra coisa, não? O malo andaluz. É derrota isso. Não podemos falar aqui que é feito palavra. Se lasque. Irmão, Judas, ele saiu dali atormentado. Ele saiu perturbado. Que assim faz o diabo com as pessoas. Ele oferece um caramelo, mas é um caramelo venenoso. Se Judas tivesse corrido para os pés de Jesus, ele teria encontrado perdão. Naquele mesmo momento, ali estava Pedro seguindo de longe. E chega uma menina, a porteira, diz, fala: você andava com ele, porque o teu assento é Galileu. Foi o assento de Pedro que denunciou. Pedro era, irmão, paulista. Ele queria passar por carioca naquele momento. Não dá. Ele queria mudar o assento. Aí diz o texto claramente que Pedro começa a praguejar. No hebraico original ele falou palavrão, viu? Um homem de Deus debaixo de pressão falando palavrão. Cuidado com a pressão. Aí Pedro sai, Jesus olha para ele. É só Lucas que registra isso e diz que ele chorou. Faz quanto tempo que você não chora? Aquele pecado está aí batendo, você sabe que você tem que soltar. Tem que soltar. Olha para Jesus. Ele está aqui para te perdoar nesse dia. Jesus vai para a cruz. Ali ele é crucificado. Ali ele derrama o seu sangue. Ali ele proclama as 7 palavras do Calvário. E ali ele cumpre as 7 promessas de Deus. Ali ele cumpre com o propósito do Senhor. E ele é sepultado, porque tinha que sair da cruz antes das 6 da tarde,
José de Arimateia, o discípulo secreto. Eu gosto do discípulo secreto, porque tem gente que é crente e não sabe, irmão. Mas ele vai demonstrar nas horas das ações. José de Arimateia era rico e oferece o seu túmulo. E se cumpre Isaías 53, com os ricos foi sepultado. A Bíblia é linda. E aí passa o sábado. O que aconteceu em todo esse período? Aí acontece, o Paulo fala aos Efésios, que baixando as partes mais baixas, ele pegou o cativo e levou o cativeiro. Mas isso é tema para outro dia, para a escola dominical. E aí chega a madrugada, a manhã do domingo. E no fim do sábado, o dia para os judeus começa às 6 da tarde, tá? Não é como para nós aqui. Por isso que se você faz o cômputo das nossas 24 horas, não vai coincidir. Jesus não teve 3 dias no túmulo, mas no cômputo judaico sim. Jesus morreu mais ou menos o quê? Às 3 da tarde? Pode ser? Ele foi sepultado antes das 6, já conta um dia para os judeus. Ele ficou todo o sábado, já conta no começo do domingo, já conta 3 dias. Esse é o cômputo judaico, para que vocês possam só entender um pouquinho a mentalidade. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, domingo, esse é o nosso dia. Maria Madalena, quem? Aqui Jesus expulsou 7 demônios, pode ser? Aqui era um tapete do diabo, agora era uma missionária. E Deus quer fazer de você um missionário, a tua casa, a tua vida. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Na verdade, elas foram embalsamar o corpo de Jesus. Por isso que elas estavam levando as espécies, mirra. Elas iam embalsamar a Jesus. E diz que no caminho elas iam perguntando: quem nos removerá a pedra? Era toneladas. Interessante que para Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. Mas essa pedra aqui, só Deus podia remover. Tem pedras na tua vida que você vai ter que tirar, mas tem outras que só Deus removerá. Mas não se preocupe, que Ele é especialista em tirar pedra. Aleluia. Aí diz que houve um grande terremoto. Quando Deus me levou para a Ásia, eu estava num lugar com o pastor e de repente, irmão, eu escutei, era como uma onda. A gente estava no culto, sentado, começou, literalmente o tempo fez assim, foi 2 segundos. Eu falei: pastor, o que foi isso? Foi um terremoto. Eu falei: nossa. Não, aqui é normal. O pastor Jorge estava no Nepal quando houve o maior terremoto da história. Até hoje lá na casa pastoral está o relógio, quando exatamente parou o relógio, está lá. Houve um terremoto, mas só que esse terremoto foi produzido por Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Deus vai produzir terremotos na tua vida, mas não é para você se assustar, não. O terremoto, ele faz balançar todas as coisas. Aquilo que não está bem cai por terra, e Deus volta a reedificar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Houve um terremoto, e eis que um anjo do Senhor descendo do céu, ele chegou, diz assim, ó, ele chegou chegando, como diz em português, chegou removendo a pedra. E os guardas romanos, porque a pedra estava com o selo de Pilatos, lembra? Ninguém podia quebrar aquele selo real. Só que tem uma coisa, irmãos: selo real, gente que está por em cima de você, não se preocupe, é Deus que trata com eles, viu? Você vai para o joelho, vai para a oração, quebrou o lacre, quebrou o selo, empurrou a pedra e sentou. Irmão, eu acho lindo isso. Empurrou, e diz o texto claramente, sentou sobre ela. O que é para você um problema, para Jesus é um banquinho. O que é para você uma grande pedra, para Jesus é lugar, para Deus é lugar onde Ele descansa. Aleluia. Não se preocupe, Deus hoje vai remover a pedra do teu coração. Amém. Aquele que ressuscitou está aqui nesta tarde. Ele está aqui no meio de nós. Amém. E os guardas com medo dele, porque claro, gente carnal tem medo de coisa espiritual. Oh, yes. Tem gente que tem medo de profecia, irmão. Olha, não. Ixi, lá Deus fala. Tem gente que tem medo de vir para a intercessão. Vai que Deus pega o profeta lá. Vocês lembram Daniel? Só Daniel teve a visão. Só Daniel viu.
e os homens que estavam com ele não viam. Era igual como aconteceu com Saulo, com Paulo. Os guardas tiveram medo. Interessante que aqueles guardas foram colocados ali para segurar o sepulcro. Ué, não era mentira? Ele não era impostor? Então para que mandar guarda? As evidências da ressurreição são mais fortes que as mentiras do diabo. Os guardas ficaram assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo. Eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado, passado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vem ver. Vem comigo. Quando você chega lá no Santo Sepulcro, você entra. Existem muitas dúvidas se aquele realmente é o lugar, mas é o mais próximo do monte chamado Caveira, que literalmente é uma caveira. Você vê que é uma caveira. Mas eu não estou nem muito preocupado se é ou não é. Eu estou preocupado com a verdade. Ele ressuscitou. Aleluia. Mas já que você está ali, você entra no sepulcro, você vê como uma cama, um túmulo de pedra. Você vê ali, e lá está bem escrito grande: se ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Me ajuda, Gaba. O Senhor da ressurreição está aqui nesta tarde. Vocês vão para Galileia e diga para os meus discípulos que eu vou adiante deles, e ali eu o verei. Eu quero ter um encontro com os meus discípulos. Aquelas fracas mulheres, se posso chamá-las fracas, porque mulher é muito forte, irmão. As mulheres, nós temos que tirar o chapéu para elas. Aquelas, nós homens dizemos, fracas mulheres, foram eleitas para pregar o Evangelho. Elas foram eleitas para anunciar. Os discípulos estavam tudo reunidos lá na casa, com medo, enquanto elas foram lá no sepulcro. Elas expuseram a vida delas. E saindo elas apressuradamente do sepulcro, com temor e grande alegria, ora, temor e alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Jesus saiu ao encontro das mulheres que tinham medo e transforma aquelas mulheres medrosas em missionárias. E depois ele se apresenta para os discípulos, depois se apresenta para os 12 caminhos de Emaús, depois se apresenta para mais de 500 irmãos, como diz Paulo aos Coríntios, os quais muito ainda viviam naquela época. E depois ele é assunto aos céus. Ele sobe e ele manda o Consolador, o Espírito Santo. Hoje é dia de ressurreição. O mundo cristão celebra a ressurreição. O mundo que acredita em Cristo celebra a ressurreição. Eu quero te convidar para juntos celebrarmos essa ressurreição. Ali na cruz de Cristo, o corpo de Jesus foi esmagado. E anos depois, o apóstolo São Paulo, falando da ceia do Senhor, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o corpo, o pão representa o corpo, e o pão representa o corpo, e o vinho, a copa, representa o sangue de Jesus. Porque na noite que o Senhor Jesus foi entregado, ele tomou o pão. Eu quero chamar os diáconos que vão servir a ceia, por favor. Os diáconos que vão servir a ceia, me ajudem, podem vir aqui tomar o pão. Nesse caso, as diaconisas. Tome o pão, Nandi. Tome o cálice. Soraya. E havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que celebrares em memória de mim. Vamos orar pelo pão? Leia, Nandi, por favor. Damos gracias, Padre, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú tomaste nuestro lugar, bendito Dios, Padre amado. Gracias, Señor, porque un infinito amor nos ha amado, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito Dios.
Dios, Padre Santo, porque por ti, bendito Dios, tenemos, Señor, vida eterna, bendito Dios. Gracias, oh Dios, bendito Dios, por lo que tú haces, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor, y por haber tomado en nuestro lugar, bendito Dios, Señor, un lugar que no merecemos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu cuerpo que fue molido, bendito Dios, Padre amado, bendito Dios, porque como cordero te he llevado a un lugar, bendito Dios, y pagaste todas nuestras culpas, toda nuestra maldad, bendito Dios, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en esta hora, bendito Dios, que nuestros corazones, Señor, estén llenos de gratitud, bendito Dios, por ti, bendito Dios, lo que tú has hecho, Señor, bendito Dios, por nuestras vidas, Señor, que podamos reconocer, bendito Dios, cada día, Señor, bendito Dios, cada día, Señor, podamos ver esta cruz delante nuestro, bendito Dios, Padre Santo, cada día, Señor, nos levantemos, Señor, agradecido, bendito Dios, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Semelhantemente, depois de haber ceado, tomou a copa, dizendo: esta copa é o novo pacto em minha sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Deus poderoso, Deus fiel. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, papai. Aqui, Senhor Deus, está o suco que representa o teu sangue, Pai. Nós abençoamos, consagramos aqui em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir a ceia. Se você está em paz com Deus, com Cristo Jesus, batizado nas águas, não importa que você seja membro de outra igreja, importa que você seja membro do corpo de Cristo, participe da Santa Ceia. Pega o teu emblema, enquanto nós louvamos a Deus. Não
podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pegue o teu pão, simbolizando o corpo de Jesus. Lembre-se que Ele foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Pegue o pão e juntos participamos desse momento tão sublime. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Vai. Tudo bem. Pegue o teu cálice. Faça uma oração. Diga: Jesus, me perdoa. Eu te amo. Perdoa, Jesus. Eu não amo esse mundão. Eu não amo essa Amsterdã. Eu amo ao Senhor. Eu amo a minha família. Eu amo a minha igreja. É certo que às vezes eu tropeço. É certo que às vezes eu caio. Mas, ó Deus, o Senhor sabe quanto eu te amo. Quanto nós te amamos. E nós damos glória a Deus. Quantos podem dar glórias a Deus? Glória a Deus. Participe da copa em nome de Jesus, do cálice. Amém? Vamos cantar Algo Mais Que a Neve, todos juntos. Se pode colocar a letra, balão. Algo mais que a neve. Enquanto a irmã Débora se prepare para vir aqui, nós louvamos a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Bendito seja o seu sangue.